Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Sou jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. E essa história de que Mário Rui, lateral esquerdo português de 33 anos de idade, é novo reforço do São Paulo. O site O Jogo de Portugal, além de outros setoristas que cobrem o futebol italiano, já estão cravando que é um acerto do São Paulo com o Mário Rui e também com o Napoli. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa importante do departamento de futebol que afirmou o seguinte, abre aspas, não é verdade, não há nenhuma situação definida ainda sobre o tema, fecha aspas. O São Paulo entende a contratação como difícil por causa das cifras envolvidas. O Mário Rui tem mais 2 anos de contrato com o Napoli e ganha lá 2 milhões de reais por mês. Se você multiplicar pelo número de meses que falta, a gente está falando de 48 milhões de reais. O Napoli quer a rescisão de contrato, mas não pensa em pagar nada ao atleta. Já o São Paulo precisa que exista um acordo entre o jogador e o Napoli e depois que o Mário Rui aceite uma enorme redução salarial. Nem se cogita a possibilidade de o tricolor pagar cifras tão altas para um lateral esquerdo de 33 anos de idade. São Paulo não descarta o Alexandro, mas trabalha nessas duas frentes em busca de um jogador para a posição. Prometo ficar de olho. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Está aqui então o Carlos Eugênio Simon para comentar os lances polêmicos. Bem-vindo, Simon, ao Sport Center, mas eu já queria começar mostrando então a súmula que foi atualizada e divulgada agora pela manhã. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, uma satisfação enorme estar aqui, ao Mário, ao Dom, a Mari, a todos que nos acompanham. Muitas polêmicas, não é? A súmula foi hoje pela manhã, o site da CBF estava fora do ar, então a súmula foi preenchida à mão. Está tendo um problema, todos os árbitros estão preenchendo as súmulas na mão. E aí nós vimos aí as imagens, o Klaus, depois de terminado o jogo, né, o VAR sugeriu revisão, ele foi no ARA, ARA é o local lá do lado do campo, lá do lado do campo, a área onde o árbitro vai naquele lugar para ver a televisão ali do VAR, e aí ele colocou na súmula a agressão, a troca, não é? Um pegou o outro pelo pescoço, o outro deu uma bofetada, enfim, e aí narrou na súmula o que vai acontecer. O Zé Rafael e o Nestor foram bem expulsos, evidentemente que uma suspensão automática, e aí irá para julgamento. Se cair no STJD, não é? O artigo 254 pode pegar de 4 a 12 jogos. 4 a 12? 4 a 12. Depende porque é no tribunal, você vai dar nesse código, nesse número, ou vai desqualificar para outro, enfim, é aquela jogada que a gente já conhece. Ele também relata aqui o problema envolvendo os gandulas, né? A gente vai colocar as imagens ali da confusão, porque eles destacam, olha, que depois do jogo, né? Os gandulas do jogo comemoraram na área técnica do visitante e causaram a confusão generalizada. A gente tá vendo o Richard Rios ali, né, tentando tirar o gandula ali da confusão e depois o tumulto todo. Em relação a isso, Simon, a sinalização na súmula do problema com os gandulas, qual pode ser a consequência? Cara, esse negócio de gandula, isso aí é desde o tempo que eu apitava. Tá? Eu me lembro uma vez, teve um jogo do Grêmio vocês vão se lembrar, com o Palmeiras lá no Estádio Olímpico, foi 5-6-0, foi uma goleada. Depois aqui o Grêmio perdeu, mas conseguiu fazer um gol e classificou. E aí na ocasião tu via que os gandulas eram tudo cara de academia, então os caras contratam, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que eu fui gandula. Quando comecei no futebol eu era gandula, né? Era pequeno lá no Rio Grande do Sul e tal, e comecei como gandula. Então, pra te ver, mas naquela época podia, tinha 12 anos e tal, podia fazer isso, né? 16, 14 anos, essa idade. Depois, agora é mínimo 18. Então, entra esses caras pra provocar, e dá pra ver claramente que o gandula provoca o jogador. E não é essa a função do gandula. Então, também... Mas o Palmeiras pode ser punido, Simon? O Palmeiras, não, mas os gandulas. Tá. Os gandulas, eles dão a carteira de identidade, o árbitro relata na súmula, então, são todos identificados e a punição é em cima deles. É provável que eles não trabalhem mais ali, né? E não pode, porque realmente não é pro gandula estar lá para provocar ninguém, né? Não. Ele tem uma participação no jogo específica. Ele pode ficar feliz com o gol do time dele, ele pode ficar triste, tá liberado, mas ele não pode manifestar, né? E muito menos causar uma confusão, E muito né? menos provocar. Mas aí também, eu vou entrar aqui naquela coisa o gandula não pode. Mas o cara que tá todos os dias jogando, provocando, ganhando, perdendo, sabendo como funciona isso, é o jogador de futebol. Sim.
O Gandula ele pode gritar pro lado, dar uma pirueta, que tá errado, ele Não, vai ser claro, punido. claro, Né? claro. O que me assusta é como assim... Eu sei que futebol, assim, não é que eu joguei profissionalmente, mas já fiquei estressada jogando bola. Eu sei como é difícil. Sim, sim. Mas não dá pra qualquer mínima faísca... Bum, bum. Gente, olha a pancadaria que foi aquilo. E a são jogadores consequência, né? profissionais. Você tem jogadores que estão expulsos, sendo que o jogo já tinha acabado. Mas você tá entende prejudicando. que... porque aí é o seguinte, por que o Gandula provoca? Porque ele fica bravo com o Luciano, certo? A confusão começa daí. É isso, Simão. A gente tem aí a imagem do Luciano fazendo gol, comemorando como comemorou na Neoquímica Arena, levando o cartão amarelo. Ficou até surpreso que levou o cartão amarelo, né? Ó, que surpresa. Mas, enfim, ele levou como tem que levar, é isso? Sim, o cartão amarelo foi bem aplicado, né? Ele já tinha recebido lá em Itaquera. Pontapé, o que a regra fala? Em deboche, não é? Isso aí pode causar a ira, é uma provocação à torcida adversária. Portanto, recebeu corretamente o cartão amarelo, né? Ele faz o gol e aí vai chutar. Não há necessidade dessa... Eu acho que outro dia o Balotelli, né, um jogador italiano, deu uma declaração. Cara, disse, por que você não comemora gol? Ele disse, é minha obrigação, eu ganho pra isso. O carteiro entrega a carta. Vai comemorar? Então, tudo bem, tu pode comemorar. Aí foi o segundo cartão amarelo, ele foi bem expulso, né? É um ataque promissor, ele tá entrando a área dentro do jogador, ele faz o calço. Então, o segundo amarelo, consequentemente, o cartão vermelho. Então, o jogador profissional, que nem a Mari falou, tem que ter... Cada um é responsável pelos seus atos. Tá? Isso, na minha opinião, é uma irresponsabilidade você levar um cartão amarelo quando você sabe que vai levar cartão amarelo. Tirar a camisa é cartão amarelo. O cara faz o gol, vai lá e tira a camisa. Tá? Final de Libertadores. Sim. O Fluminense teve o Kennedy expulso, cara, numa final de Libertadores. Então, o cara sabe, tá escrito no livro, e não tem coisa, o árbitro não pode... O árbitro tem que cumprir a regra do jogo. Tapar a cabeça, tirar a camisa, provocar a torcida, desse caso, vai receber cartão amarelo. O que você acha, Dom? Eu concordo com os pontos que foram colocados. Para mim tá tudo errado. Assim, o Gandula não tem que fazer o que ele fez. Eu acho que é inaceitável esse tipo de comportamento. Ele tá exercendo uma função lá, ele tá fazendo um trabalho, por mais que ele retenha o time dele, ele esteja feliz com o gol, não cabe a ele provocar, então é inaceitável, mas também é tão inaceitável quanto o jogador reagir dessa forma, porque o futebol é paixão, é emoção, mas é a profissão dele. Ele tem que ser profissional na questão técnica, na questão física e na questão mental, para não reagir a esse tipo de situação. Então, para mim, tá todo mundo errado aí. Para mim, é inaceitável terminar com confusão, jogador se pegando no túnel pro vestiário, sabe? Isso é incabível, é totalmente incabível. Cá entre nós, a gente está aqui com o Simon, vou ver a opinião dele daqui a pouco sobre isso. Mas uma arbitragem boa. Para um jogo pesado, um jogo grande, de rivalidade, uma arbitragem boa. Na verdade, eu acho que a confusão toda, ela não... a gente pode discutir os pontos, mas a confusão não é por causa da arbitragem. Eu até entendo que a arbitragem... Eu até entendo que as decisões difíceis, elas servem para deixar o ambiente ali mais quente. Certo? Porque as decisões foram contra o time que está jogando em casa e aí, né, você tem um ambiente que fica mais quente. Mas a confusão não está relacionada às escolhas da arbitragem. Não. A confusão é por causa da provocação de um e da consequência ali do outro. Eu já diria mais, Bruno, essa pressão e essa confusão já vem com as manifestações dos dirigentes, com as manifestações dos técnicos. Nós temos o Abel Ferreira, que recebeu 71 cartões até o momento. Isso significa que a 4 jogos ele leva um cartão. Por outro lado, nós temos o Zubeldia, que não estava ontem, recebeu 16 cartões. Se tivesse. Tá? Se tiver 16 cartões, recebeu. O que significa? E cada 2 partidas ele leva um amarelo. Cara, então isso é um absurdo, tia. Então, o clima já era quente. Não é de uma hora para outra, o Gandula, não sei o quê. O Gandula provoca quase a grande maioria dos jogos, ele tá lá provocando e não dá nada. Não dá briga, não dá nada. Acontece, provocação e tal. E o árbitro vai lá, expulsa e não dá briga. Como deu ontem. Ontem foi demais, extrapolou. Os caras entraram você dando soco, vestiário adentro. E assim, às vezes a gente, lamenta e fala assim, não pode nem mais comemorar, não pode fazer... As cenas de ontem justificam a punição para um jogador que comemora dessa maneira. Não tem controle. Infelizmente, não é? Se é pelo amor ou pela dor, né? Às vezes a gente não lamenta, não pode nem mais comemorar assim, em frente, provocar, tal é provocação. Aí a regra justifica o quê? Não pode, porque senão ele provoca um tumulto no estádio. Ontem o Bruno Henrique tomou cartão amarelo com chororô? Eu acho que não. O Bruno Henrique não tomou.
Não, né? Tá, e não. nem depois com um cheirinho, né? Mas deveria ter tomado. O Deveria? árbitro não viu, é provocação. Isso é todo mundo sabe. É a mesma coisa do que você ir lá no Monumental de Nunes e pegar no River Plate e imitar uma galinha. Todo mundo sabe que é uma provocação. Uma vez o Tevez fez isso e recebeu o cartão amarelo. E o pau comeu, hein? Exatamente. E o do Bruno Henrique, no final, foram tirar satisfação do Bruno Henrique. Então, porque poderia ter acontecido. o Você vê, os jogadores ali de Clássico no Rio, eles foram muito mais conscientes. O cara comemorou, seguiu. Sai pra lá, quando tal. teve o resultado. O árbitro não viu, o VAR não pode chamar porque é cartão amarelo, e aí o árbitro não viu, porque senão é também uma provocação. O chororô para a torcida do Botafogo, o cheirinho para a torcida do Flamengo. Então, acho que não há necessidade disso. Aí o clima já está pesado, e aí acontece esse tipo de situação. E eu concordo com o Mário. Nas grandes decisões, o Klaus acertou tudo ontem. Acertou? Vamos ver os lances aí para o Simon explicar pra gente, então. Porque são lances que o Palmeiras reclama bastante, Simon. Sim. Teve reclamações, mas na minha opinião, vamos apresentar os lances. O gol foi bem anulado? Foi Acho bem. que é o primeiro lance. Aquele lance é muito subjetivo, tá? Aí a jogada acontece, para mim uma jogada normal, segue, e aí depois subjetivo. O Rafael falha, evidentemente que ele falha, mas o jogador do Palmeiras que está à frente e, portanto, está em posição de impedimento, ele interfere. Acho que o Rafael tarda um pouquinho o movimento, tá? E ele não teve nem coragem de reclamar porque ele viu que falhou. Se é um Rogério Ceni, se é um Veloso, se é um Emerson Leão, um Valdir Pérez, eles levantam o braço em tudo. Sempre levantavam um braço. Porque a minha impressão, até falei isso no programa ontem, eu acho que o Rafael, ele não foi atrapalhado, porque a impressão que eu tive, ele não reclama. Se ele se sente prejudicado ali, ele é o primeiro a reclamar. Mas eu acho que como ele sentiu, como ele falhou, ele ficou meio envergonhado. Ficou com vergonha de... E Mas aí ele entubou. Pra mim foi mais falta. Porque pra mim, assim... Felipe Anderson Felipe Anderson, que ele rouba a bola. Eu acho que, Felipe. Porque quando eu tava lá em casa e tal, vendo o jogo, e tava fazendo lá meu lanchinho. Entendo. Distraído. Quando eu olhei e vi o VAR, eu falei, eles estão olhando a falta do Felipe. Aí quando eu vi que era impedimento, eu falei, olha, eles estão olhando outra Porque situação. os jogadores do São Paulo, os jogadores do São Paulo, eles nem reclamam do impedimento. Sim. Eles só passam a reclamar do impedimento quando o telão mostra que tem uma é a linha. linha. Claro. Aí parece que você encontrou, opa, peraí, eu tenho algo aqui a reclamar. Então, não, esse lance é muito subjetivo, mas eu interpreto como interferência, portanto, gol bem anulado. E seria falta ou não? Não, pra mim não. Não? Segue o jogo. E aí tem o pênalti ali do Lucas, né? O Lucas, na entrevista, fala que a bola pegou na mão dele. O que você achou, Simon? Que não é pênalti. Tá? Não? O jogador, quando salta, obviamente, ele leva o braço junto. Ele levou o braço. E aí ele está recolhendo o braço. Quando ele recolhe o braço, a bola toca no braço dele, conforme ele mesmo assumiu em entrevista pós-jogo. Tá? Portanto, não é uma mão deliberada e não é um gesto antinatural. Tá? Nós temos que ter muito claro isso. Não dá para ficar mais no Brasil dando esses pênaltis que já deram em outras oportunidades. Cara, ou é gesto antinatural ou é mão deliberada e ponto. A Premier League, o Mário Maga se referiu há pouco, teve um lance do Manchester City que não foi pênalti. Muito claro. A proximidade da jogada e não é gesto antinatural. Nós temos que acabar com isso aí, que toda bola que toca na mão, o jogador levanta braço, o atacante, enfim... E essa orientação me parece meio obscura da comissão de arbitragem. E a regra é muito clara. Na minha época, era só mão deliberada, o cara dava um tapa na bola. Depois, a partir de 2011, eu era instrutor da FIFA, num congresso na África do Sul, nós debatemos esse tema. Começou aí, tá? Porque os técnicos diziam que é o seguinte, nós orientamos os jogadores para se atirar na bola com os braços levantados, que na época não era mão. Ou seja, você se joga na bola e levanta os braços. Tá? Então, a turma dos instrutores, nós temos que punir isso aí. Isso aí, eles estão ludibriando a regra do futebol. E aí criou o gesto antinatural. Então o braço não se justifica. Ninguém joga futebol de braços abertos. Quando tá aberto e tal, isso não se justifica. Mas correr... Aí é gesto antinatural. Correr, o movimento E no caso do Lucas pular e depois tentar recolher o braço... Ele percebeu. Normal. Ele percebeu, ele Claro, tenta se ele recolher. deixa o braço aberto, aí sim, mas ele está tentando recolher. Ou seja, o jogador está demonstrando que ele não quer, mas o braço está ali. O braço faz parte do corpo humano. E aí, acho que o mais importante é que esse critério seja seguido, né? Sim. Porque acho que essa que é a grande reclamação. Exatamente, porque um dá e o outro não dá. Isso. Exato. Simon, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center. A gente que vai ver agradeço. mais lances. Obrigada, viu? Valeu, que agradeço. Um abraço. A gente vai ver mais lances, então, de Palmeiras e São Paulo para a gente continuar debatendo. Mas no fim das contas, Marimar, você Sim. gostou ou não do jogo? Sim, é diferente. É porque é o seguinte,
Botafogo e Flamengo deu uma inflacionada na situação. avaliação, né? Eu não espero esse jogo um jogo aberto. Ainda mais que esse jogo estava no contexto de os dois têm decisões no meio de semana por Libertadores. Isto posto, o Palmeiras fez uma opção por ganhar o jogo. O Palmeiras colocou os titulares. O Palmeiras, no primeiro tempo, teve menos, mas o Palmeiras tentava jogar mais. O São Paulo jogando com 3 zagueiros tinha uma ideia clara de tentar tumultuar um pouquinho o jogo pelo lado do campo. O Rafael Veiga, ontem, diferentemente de outras apresentações, ele chegou várias vezes na área. Ontem a gente viu o Veiga meia, participando, criando situações de gol. Então me parece que o Palmeiras tinha uma preparação, não. O Palmeiras tinha uma ideia mais de vitória pro jogo. E o São Paulo estava vendo o que dava para negociar. E olha que a negociação estava saindo muito boa, porque ele colocou os titulares, os mais importantes, no segundo tempo e estava saindo com o resultado até 1 minuto e meio antes de acabar a partida. Principalmente quando entram aí o Lucas e o Luciano, né? E é quando o São Paulo faz o gol aí de empate. Aí a gente vê, né, que entram também os outros jogadores ali, o Felipe Anderson, o Rony acaba entrando também mais pra frente, né? Faz diferença, né? Total. E o que é legal é do coletivo, de jogadores que voltaram aos poucos de lesão e estão readquirindo um ritmo mais competitivo. Então o Felipe Anderson jogando bem, o Zé Rafael voltando a ser importante, ainda que tenha sido expulso por conta da confusão. O Richard Rios a mesma coisa. Eu vejo o final de semana... Caio Paulista que tem jogado bem. Assim, eu vejo o final de semana e lamento muito que, do ponto de vista esportivo, ou Botafogo ou Palmeiras vão estar fora da Libertadores. Isso é muito de se lamentar. Pra competição? Pra competição, pro futebol, porque... Pros adversários, não. Pros adversários, menos um. exatamente, nem pros rivais. Mas, assim, Mas você vai ter o Júnior ou o Colo-Colo, por exemplo. Pois é, e assim, no momento que o Botafogo está falando fisicamente bem demais e o Palmeiras superando aquele momento mais complicado da temporada, e que é também natural você ter oscilação e recuperando o alto nível de futebol, é uma pena que um dos dois fique nas oitavas de final. E aí a gente vai vendo mais uma vez as imagens, né? O Gandula sendo afastado e protegido. Aí a confusão generalizada que acontecia no campo, no túnel, depois todo mundo pro túnel, depois todo mundo lá na parte do... E uma pena que depois não teve a entrevista coletiva também do lado do Palmeiras, né? Que alegou exatamente todas essas questões que não iria falar após o jogo. Vamos ao prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha. Uma rodada ainda não fechou, Bruno, a gente destaca os números do Flaco Lopes, no Palmeiras e São Paulo, então marcando 2 gols, com 8 finalizações, foi o cara que mais finalizou na rodada, e também ações na área rival, e a nota dele no prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha, em primeiro lugar, então, até então, teve a melhor nota da rodada.